Então, mais uma discussão aí dos casos do PSN. Hoje em si a gente não vai ter um caso específico de discussão, mas uma questão que sempre é feita, ou pelos residentes até que estão passando lá no PSN, os internos, ou às vezes até uma galera outra, o pessoal da emergência, o pessoal da clínica, ou às vezes até a enfermagem vem perguntar. Aspirina é uma droga aí muito conhecida, né? O ácido acetil salicílico é uma droga antiga na humanidade, né? E a descoberta do mecanismo de ação dela não é tão antiga assim, né? Então, em 1971, né, o John Vane até ganhou o prêmio Nobel em 82 pelo trabalho dele no mecanismo de ação da aspirina, né? E ela basicamente inibe a COX-1, né? Ela acetila, ela faz uma acetilação, né, próximo ali de um resíduo de serina, tô lendo aqui no Goodman e Gilman, né? Então, o ácido acetil salicílico, ela acetila ali uma das áreas ali da COX-1, né? E que isso vai ter um efeito sobre o tromboxane e prostaciclina, né? O tromboxane ele tem um efeito na agregação plaquetária e na vasoconstrição, né? E a prostaciclina, né, diminui a agregação plaquetária e causa vasodilatação. Isso que a gente vai falar mais para frente, né? Mas em doses baixas, a aspirina ela age principalmente, né, nessa inibição do tromboxane A2, ou seja, agindo como antiagregante, né, e vasodilatador. O problema é que quando você dá doses altas de aspirina, ela acaba diminuindo a prostaciclina, que na verdade a prostaciclina é um antiagregante e é um vasodilatador. Então, em doses altas, você pode ter um efeito até paradoxal e piorar a questão da agregação plaquetária, por isso que a gente usa a dose baixa. Então, já respondendo uma das perguntas, a gente usa a dose baixa, uma dose necessária meio que para inibir a COX do pool de plaquetas circulantes. Essa inibição é irreversível, né? Então a plaqueta ela fica inibida, a COX-2 dela até durante o ciclo de vida da plaqueta, que dura 7 a 10 dias, né? E em doses altas pode inibir a prostaciclina e levar a um efeito paradoxal de aumento da agregação plaquetária e vasoconstrição. Tem uma longa história da aspirina aí, mas a gente vai focar começando em 1997, né, com o CAST Trial, né? Então o CAST é um estudo chinês, então a gente vê que não é de hoje que os chineses fazem estudos com antiagregantes, né, além do Chance que a gente conhece aí, que a gente já sabia do benefício da aspirina naquela época, né, em 1997, já sabia do efeito benéfico da aspirina, só que não se sabia se no contexto agudo de AVC a aspirina era benéfica. Né? Então 21 mil pacientes na fase aguda do AVC, menos de 48 horas, randomizaram AS e placebo. O desfecho primário foi morte em 4 semanas. A dose aqui foi de 160 miligramas versus placebo, né? E o que eles viram? Que você dá 160 de AS na fase aguda do AVC, né, você previne o desfecho primário de morte em 4 semanas. Né? Você tem uma redução do risco absoluto de 0,6%. Então você reduz de 3,9% de desfecho fatal em 4 semanas para 3,3%. Isso aí dá um NNT alto de 166, né? Mas a gente está pensando em uma prevenção secundária, né, de prevenção de novos eventos. Né? Não é igual o tratamento da trombose ou da trombectomia, que o seu desfecho é melhora de funcionalidade do evento atual. Aqui o desfecho é mais a recorrência, o desfecho principalmente relacionado a novos eventos. Mas claro que o desfecho de morte também entra aí como um importante desfecho. Então, esse NNT de 166 dá 6 pacientes vivos para cada 1.000 pacientes tratados. Então, você salva 6 pacientes para 1.000 pacientes tratados. Quando você pega o desfecho de AVC isquêmico, você tem uma redução de 2,1 para 1,6, uma redução do risco absoluto de 0,5, dando um NNT de 200, um NNT maior ainda, né? O que dá aí 5 pacientes sem recorrência de AVC isquêmico para cada 1.000 tratados, um NNT alto. E AVCH você tem um aumento, um aumento de redução absoluta do risco 0,2%, mas esse aumento não teve significância estatística. Outro estudo da mesma época, do mesmo jornal de 1997, é o IST. Esse já é um estudo internacional, vários países, 36 países, com um N parecido, quase 20 mil pacientes, também em menos de 48 horas do AVC, que comparou a AS com placebo, só que ele teve braços também que usaram heparina e braços que usou heparina e AS versus placebo. Desfecho primário de morte em 14 dias ou morte em capacidade em 6 meses. A dose de AS aqui já foi 300 miligramas e você vê que tem uma diminuição da morte em 14 dias de 9,4 para 9, só que esse desfecho não teve significância estatística. Isso daria aí um NNT de 250. Então, para o desfecho de morte em 14 dias, esse estudo não teve significância, teve uma tendência a reduzir a morte, mas ela não foi significativa. Quando você pega
morte e incapacidade, né, também não foi um desfecho não significativo, né? Você teve diminuição de morte e incapacidade em 6 meses, mas, né, isso não foi significativo. Os NNTs, né, altos, de 250 para morte em 14 dias e 76 para morte e incapacidade em 6 meses. E para AVCI, a recorrência de AVCI em 14 dias teve significância estatística, teve uma redução de 3,9 para 2,8 com um NNT de 90. Ou seja, você diminui, né, 11 pacientes não terão recorrência do AVC e para cada 1.000 pacientes tratados, um NNT alto. Mas se você pega também, a recorrência do desfecho não é alta. Né? Então, a gente está falando de prevenção secundária. Então, sempre lembrar que é uma redução de recorrência do AVC, né, em questão de profilaxia secundária. E em relação ao AVCH, não teve uma diferença no aumento de AVCs H nesse estudo, o IST. Quando a gente coloca junto o IST e o CAST, a gente vê uma redução de 11% de recorrência de AVC e não fatal ou morte para 1.000 pacientes tratados. Uma redução de 13% de incapacidade ou morte para 1.000 pacientes tratados. E um aumento de 2 AVCs hemorrágicos para cada 1.000 pacientes tratados. Então você tem um aumento de efeito colateral, só que quando você pesa o risco-benefício, né, o benefício é maior do que o risco com o tratamento com aspirina na fase aguda. Esses dois estudos, então, principalmente validaram o uso do AAS para prevenção secundária, para tratamento, diminuição de recorrência, diminuição de mortalidade, utilizado no contexto de AVC isquêmico agudo. Esse de 2002, o ATT, né, ATC, esses trialistas, antitrombóticos trialistas, né, é uma meta-análise, né, que ele pega vários estudos, principalmente o IST e o CAST, mas outros, o que daí é uma média de 40 mil pacientes, né, e eles mostram que também você beneficia 4 pacientes, diminuindo o risco de AVCI não fatal para cada 1.000 pacientes tratados, e 5 pacientes não terão morte vascular para cada 1.000 pacientes tratados. Da mesma forma que nessa outra slide, 2 pacientes têm sangramento maior extracraniano para cada 1.000 pacientes tratados. Isso no AVC agudo. Então, a gente pegando aqui, né, para pacientes com AVC agudo, né, você tem diminuição do risco de morte, está 5 para 1.000 pacientes, você tem diminuição do risco de morte vascular e você diminui a recorrência de AVC com um N de 4 para 1.000 pacientes tratados. Aqui, novamente, um outro estudo do patrono do New England, em que ele coloca, né, um número, né, um NNT de 10 para cada 1.000 pacientes tratados no contexto de AVC isquêmico para diminuição de eventos vasculares. Mais um slide mostrando aí. Em relação à dose da aspirina, né, voltando no estudo lá de 2002 do ATC, né, eles colocam que menos do que 75 miligramas, menos de 75 miligramas é ineficaz para redução de desfechos. Então a dose em geral fica entre 75 e 325. Então 75 e 325. Só que quando você aumenta muito a dose, maior de que 500 miligramas, apesar de você manter o benefício, né, você aumenta muito o efeito colateral. Então, eles recomendam uma dose maior que 75 e até por volta de 150, até 300. O ataque ele se justifica para você fazer uma inibição mais rápida e completa da agregação plaquetária. Você quer inibir todo o seu pool de plaquetas, você quer pegar todas as plaquetas circulantes no seu corpo e inibir a COX dela de uma forma mais rápida. Por isso que justifica esse ataque de 150 a 300, né, para você inibir de forma definitiva todas as plaquetas do seu corpo. Em relação aos riscos associados, a gente vê que a aspirina ela vai perdendo a balança de risco-benefício quanto menor o risco vascular do paciente. Né? Então, existe um risco hemorrágico, esse risco hemorrágico fica por volta de 2 para cada 1.000 pacientes tratados, 2 a cada 1.000 pacientes tratados terão um sangramento maior, né? Só que você vê que apesar desse esse risco de sangramento ele se mantém estável, né, ao longo entre os diferentes perfis de pacientes com risco vascular, né, e à medida que você aumenta o risco vascular, né, você ganha em benefício, né, e você não aumenta o risco.
Então, por isso que não se justifica o uso da aspirina como prevenção primária. Aqui, quando você está dando aspirina para pacientes de baixo risco cardiovascular, cujo risco vascular é menor do que 2 ou 1% ano, né, risco anual, né, talvez não se justifica, o risco de sangramento é maior, né, nesses trabalhos. Agora, quando o seu risco cardiovascular é maior, né, você, você tem ganho de benefício, né, com a aspirina em relação aos efeitos colaterais. Né. Aqui outro slide muito interessante também do Patrono, né, em que ele coloca a idade, o risco de complicações gastrointestinais por 1.000 pacientes tratados, a depender da história do paciente. Então ele coloca aqui pacientes, né, que estão em aspirina, em salmão, aqui em laranja, e os pacientes que não estão em aspirina em azul, para diferentes faixas de idade. Né? Isso para diferentes fatores de risco. Então, o paciente que não tem história de problemas gastrointestinais e tem mais de 80 anos, né, o risco dele, sem aspirina, deve ficar aqui por volta de 5, 7. E o risco dele tomando aspirina deve ficar aqui por volta de 10 a 15. O paciente maior que 80 anos, né, que tem história de úlcera, o risco dele sem aspirina fica aqui por volta de 60 de sangramento ou de complicações por 1.000 por ano. Com a aspirina, esse risco dobra. Né? Então, a maioria das vezes, o que ele mostra nesse slide, na verdade, é que com a aspirina, você dobra o risco de eventos gastrointestinais do seu paciente. Né? Se o paciente maior de 80 anos com histórico de úlcera tinha um risco de 60 por 1.000 pessoas ano de fazer complicações gastrointestinais, com a aspirina esse risco sobe para 120. E assim por diante. Então, esse slide é muito interessante, mostrando aí que o risco aumenta com a aspirina, e é basicamente dobrar o risco, né, em relação ao risco basal do paciente. Outra coisa é que o benefício precoce, esse estudo, né, interessante de 2016, mostrando aí esse gráfico muito interessante, mostrando que o benefício ele é maior se precoce. Né? Então, você tem um efeito, né, benéfico da aspirina, né, comparado com o placebo para recorrência de AVC isquêmico, né, principalmente do CAST e do IS-3, ele é maior nos primeiros dias. Né? E aqui esse outro gráfico também mostrando que nas primeiras 6 semanas é quando você tem maior benefício quando comparado com o controle. Né? Então, o maior benefício da aspirina, né, é nas primeiras semanas. Então, nesse estudo, quando você vai ler esse estudo, ele é até meio enfático de que o tratamento da aspirina ela deve ser precoce, ela deve ser urgente, ela deve ser feita às vezes até no ambiente pré-hospitalar. Né? Claro que isso hoje a gente não é mais advogado, já que muitas vezes você não vai dar aspirina antes do seu paciente chegar no hospital, antes de fazer a tomografia, antes de decidir se é um AVC isquêmico ou se é um AVCH, ou até se decidir antes de trombolizar ou não. Né? O guideline não recomenda você dar aspirina nas primeiras 24 horas para pacientes que foram trombolizados. É saber que o benefício é precoce, mas não é para ser tão precoce assim de ficar dando aspirina para as pessoas em casa antes de chegar no hospital. Né? E desse mesmo estudo mostrando que a aspirina, além de diminuir eventos, ela diminui recorrência de AVC, diminui morte, ela diminui a severidade e a funcionalidade relacionada aos desfechos. Então a aspirina tem efeito na funcionalidade também. Quando a gente compara a aspirina com o controle, né, você vê diminuição você vê o shift, né, da escala de ranking, né, você vê uma diminuição na análise ordinária do ranking. Né, então a gente olhando aqui que existe melhora de desfecho, melhora de funcionalidade, melhora de severidade dos eventos, da recorrência dos eventos. Né. Isso talvez não foi tão bem reconhecido previamente, mas eles colocaram e levantaram essa bola nesse estudo, mostrando que diminui a severidade e a funcionalidade dos pacientes. Então, para resumir, pelo guideline de 2019, a atualização de 2019, ela é a recomendação 1A, a recomendação 1A para você fazer aspirina 24 a 48 horas depois do AVC, depois da síndrome neurovascular aguda, seja IT ou AVC, né? E se o paciente for tratado com trombolítico ou qualteplase, geralmente se espera 24 horas. Né? Então não dá aspirina se o paciente foi trombolizado nas primeiras 24 horas,
a dose que o guideline cita é de 160 a 300. Né? Então, de 160 a 300, que é o que foi visto nos estudos. Se você olhar lá na referência dos 207 208, provavelmente, se não me engano, é o IST e o CAST. Né? No CAST a dose foi de 160 e no IST a dose foi de 300. Então, quando alguém te perguntar, agora você sabe de onde surgiu essa dose de ataque da aspirina, ou essa dose feita no contexto agudo, que é a dose que o guideline de 2019 cita. Né? Então, 160 a 300 mg de aspirina, via oral, via sonda nasointegral ou até via retal. Né? Espera 24 horas se tiver dado alta de classe. Né? Então a gente sabe que a aspirina é benéfica no contexto de AVC agudo. A dose de aspirina varia de 160 a 300 para o ataque no AVC agudo, para você inibir toda, né, lá a função, a COX-1 de todas as plaquetas. Né? Essa dose de ataque se justifica para isso. Né? A dose de manutenção varia ali entre 75 a 150. Né? Você dá dose altas, você aumenta o risco de sangramento e você pode ter até um efeito paradoxal de inibir a prostaciclina e piorar a agregação plaquetária e a vasodilatação, vasoconstrição. Né? A gente sabe que isso diminui recorrência de AVC isquêmico, diminui morte, e tem estudos, né, meta-análise, etc., mostrando que diminui a severidade e a funcionalidade dos pacientes, né, diminui a severidade da recorrência dos AVCs desses pacientes. A terapia deve ser precoce. Né? Ela serve para prevenção secundária, mas não serve para prevenção primária. Né? Você sempre tem que lembrar do risco de sangramento. Né? E esse risco de sangramento se justifica pelo benefício, principalmente para pacientes em prevenção secundária, né? Que é basicamente isso aqui. Né? Você tem um benefício aí de 11, 13 pacientes beneficiados e 2 com 2 pacientes, em geral, em 1000, né? Vai ter um desfecho de piora, né, de complicações relacionadas às. Então, é isso. Valeu.